Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso terceiro bimestre, pessoal, na turma do segundo ano do ensino médio. E eu queria, desde já, informar para vocês que nós iremos adentrar, nas próximas aulas, no mundo da matemática financeira. E, para isso, a gente consegue imaginar o seguinte, que nós devemos ter o conhecimento de uma base, certo? Para compreendermos conceitos da matemática financeira. Inclusive, porque trataremos de porcentagem, percentual. Quando a gente fala de porcentagem e de percentual, nos vem à mente também partes de um todo. E essas partes de um todo, elas podem ser caracterizadas como frações. Então, na matemática financeira, muito de porcentagem e de percentual nos remete ao conhecimento de frações ou de operações entre frações. Então, para isso, hoje nós vamos iniciar nessa base, que é o conhecimento de como operacionalizar entre frações, adição e subtração de frações, multiplicação e divisão de frações. Nós vamos ficar, claro, sujeitos a essas 4 operações fundamentais, claro, com frações. Beleza? Então, desde já, eu queria iniciar com vocês a respeito disso. Então, vamos lá direto. Beleza? Quem for chegando vai acompanhando. Vou aqui. Então, operações com frações, na disciplina de matemática básica, para vocês darem uma relembrada. Gente, olha só. Antes de iniciarmos as operações, vamos primeiro fazer uma breve revisão, né, a respeito de frações equivalentes. Primeiro de tudo, para a gente compreender o que é fração, digamos assim, nós devemos estar conectados à seguinte ideia. Uma fração, normalmente, ela vem representada por 2 números, né? Um número na parte de cima e um número na parte de baixo, separados por um traço. O número de cima de uma fração, ele é chamado de numerador da fração, certo? E o número de baixo é chamado de denominador da fração. Numerador e denominador. Frações relacionam para a gente partes de um todo. O denominador, normalmente, geralmente, ele identifica esse todo. Tá? É igual a gente imaginar a fração 3/5. A gente imagina algo que tem 5 partes, das quais 3 eu estou utilizando. Então, eu posso dizer que eu estou utilizando 3 de um total de 5 partes. A fração que representa a quantidade que eu estou utilizando refere-se à fração 3/5. Ok? Então, fração nos remete a esse entendimento. E, claro, se você quiser transformar a fração em um número decimal, é só você dividir o número de cima, que é o numerador, pelo número de baixo, que é o denominador. E aí você encontra a representação da fração na forma decimal. Vejamos, gente. Observe o seguinte. As frações 1/2, 2/4, 4/8, 20/40 são frações ditas equivalentes. Por quê? Vamos entender a respeito disso. Percebam esse primeiro retângulo, certo? Nesse primeiro retângulo, nós temos que ele está dividido em 2 partes, das quais eu estou utilizando ou pintando uma parte. Então, se a gente fosse
representar essa parte pintada por uma fração, essa fração seria a fração 1 meio. 1 sobre 2. O que quer dizer essa fração 1 meio? Do retângulo que está dividido em duas partes, eu estou pintando uma. Essa parte pintada representa 1 sobre 2. 1 meio, como a gente lê, né? Do retângulo. Tá bom? Porém, se eu pego, gente, ó, o mesmo retângulo, com as mesmas dimensões, e faço isso, ó. Segundo caso. Estou pegando o mesmo retângulo, certo? Só que agora dividindo ele em 4 partes. Então, o meu todo agora são as 4 partes. Aí eu pinto 2 de laranja. 2 dessas 4. Então, a parte que eu pintei é referente a 2 de um total de 4. 2 quartos. Certo? É o mesmo também de fazer o seguinte, ó. Eu pegar o mesmo retângulo de novo, terceiro caso, e agora dividindo ele em 8 partes. Dessas 8 partes, eu vou pintar 4. Né? Dessas 8 partes, eu vou pintar 4. Quer dizer que eu estou pintando 4 partes de um total de 8. Agora percebam o seguinte. E nos três retângulos, eu pintei a mesma quantidade. Não é verdade? No primeiro retângulo, eu tinha 2 partes e pintei 1. No segundo retângulo, eu tinha 4 partes e pintei 2. No terceiro retângulo, eu tinha 8 partes e pintei 4. Porém, ilustrativamente, a gente percebe que acabamos pintando a mesma quantidade nos 3 retângulos. Isso quer dizer que a fração 1 meio é equivalente a 2 quartos e é equivalente a 4 oitavos. E também é equivalente a 20 quarentaavos. É o mesmo que eu ter 40 partes e pintar 20, por exemplo. Bom, são frações equivalentes. Dizer que uma fração é equivalente a outra quer dizer que elas têm o mesmo valor. Então, eu posso dizer que 1 meio vale o mesmo que 2 quartos, que vale o mesmo que 4 oitavos, que vale o mesmo que 20 quarentaavos. Aí você pode perguntar, sim, professor, tudo bem. E está aí, ilustrativamente, as frações já foram apresentadas como equivalentes, mas se nós só tivermos, por exemplo, pegar o exemplo da primeira fração, eu citei lá, 3 quintos. Se eu quiser frações equivalentes a 3 quintos, como é que eu encontro essas frações? Aí você deve pensar o seguinte, ó. Olha só o que aconteceu com 1 sobre 2 com 2 quartos. 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2 é equivalente a 2 quartos? Por que 1 sobre 2 é equivalente a 2 quartos? Por quê? Ó? Se a gente pensar o seguinte, ó. Para o 1 se transformar em 2 e para o 2 se transformar em 4, eu multipliquei proporcionalmente pelo mesmo número. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Se eu quiser achar outra fração equivalente a 2 quartos, você pode ir multiplicando. Ó. Multiplica por 2 de novo. Em cima e embaixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, tudo isso são frações equivalentes. Ó. 1 sobre 2 é equivalente a 2 sobre 4, que é equivalente a 4 sobre 8. O professor só multiplica por 2? Não. Com qualquer número. Só que tem que fazer o que fizer em cima, tem que fazer embaixo. Ó. Vamos multiplicar por 3. 4 vezes 3 e 8 vezes 3. Certo? Olha a fração que nós vamos encontrar. 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 24. Outra fração equivalente. 12 e 24 avos. Então, vamos voltar para o 3 quintos. Quero encontrar frações equivalentes a 3 quintos. Pensa o seguinte, ó, multiplica por um mesmo número, por um mesmo valor, em cima e embaixo. O numerador e o denominador. Aí fica a critério de você. Vamos lá.
Vou multiplicar, professor, por 3. Certo? Em cima e embaixo. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Encontrei a fração 9 quinzeavos. Isso quer dizer que ela é equivalente a 3 quintos. Isso quer dizer que 3 quintos ou 9 quinzeavos possuem o mesmo valor. Elas valem a mesma coisa. A gente pode pensar até imaginar algo, dividir esse algo em 5 partes e pegar 3. Estou pegando 3 quintos. É a mesma coisa que dividir o mesmo algo em 15 partes e pegar 9 dessas partes. Então, estou pegando a mesma quantidade em termos proporcionais, tá bom? 3 quintos é equivalente a 9 quinzeavos. Eu posso continuar achando frações equivalentes? Pode. Uau! Multiplica por 2 em cima e embaixo. 9 vezes 2, 18. 15 vezes 2, 30. 18 trintaavos. Então, 18 trintaavos é equivalente a 9 quinzeavos, é equivalente a 3 quintos. Tá bom? Frações equivalentes. Então, assim que a gente acha frações equivalentes. Tudo bem. Vejam que eu saí de uma fração, até agora, de frações menores com valores de numerador e denominador menores, para frações com numeradores e denominadores maiores. Porém, ó, se a fração já for grande, vamos supor, com valores maiores, né? 75 centésimos. Aí eu quero diminuir. Eu só quero achar frações equivalentes a essa com valores menores. Tudo bem. Então, ao invés de você multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, você divide em cima e embaixo por um mesmo número. Claro, essa divisão você deve pensar no valor que consegue dividir o 75 e o 100 ao mesmo tempo. Por exemplo, 75 e 100 dá para dividir por 5. Tá? Dá para dividir por 5. 75 dividido por 5, 15. 100 dividido por 5, 20. Então, 15 vinteavos é equivalente a 75 centésimos. Dá para simplificar de novo? Dá. Dá para achar outra fração equivalente com valores menores? Dá. Vejam só. Dá para dividir por quanto? O 15 e o 20. Dá para dividir por 5 de novo, né? Certo? 15 dividido por 5 é 3. 20 dividido por 5 é 4. Então, 3 quartos. Você pode até pensar, tem como simplificar mais, tem como diminuir mais esses valores? Não tem. Porque não tem nenhum número que eu consiga dividir ao mesmo tempo o 3 e o 4. Então, paramos aí. Certo? 75 centésimos é equivalente a 15 vinteavos, é equivalente a 3 quartos. Ok? Sendo o 3 quartos a fração irredutível. Não dá para diminuir mais seus valores. Ok? 3 quartos é equivalente a 75 centésimos. Então, é assim que a gente encontra frações equivalentes. Por que a gente está falando sobre frações equivalentes? Vocês vão entender por quê. Tá? Principalmente quando estivermos sujeitos a isso. A operações entre frações. Primeiro, falando da adição e subtração de frações com denominadores iguais. Olha só. O foco nosso está aqui. Ó. Adição e subtração será feita com frações de denominadores iguais. Certo? Lembrando, o que é o denominador de uma fração? É o número que fica na parte de baixo. Legal, galera? Por exemplo, eu quero somar 1/5 com 3/5. Vejam que as duas frações têm denominadores iguais. Ó. 5 e 5. Tá? Denominadores são iguais.
O que quer dizer os denominadores serem iguais? Quer dizer que estamos relacionando cada fração, ó, com o mesmo todo, que está sendo dividido, que tem as mesmas quantidades de partes, 5 e 5. Então, a gente imaginar um quinto, a gente pode imaginar como essa parte aqui, ó, um quinto. Os 3 quintos, pode imaginar como essas 3 partezinhas aqui, ó, 3 quintos, certo? Aí você pensa, eu tenho uma parte de um total de 5 e tenho mais 3 partes também de um total de 5. Se eu somar esses dois valores, ó, essas duas frações, ó, eu vou ter o quê? Continuo relacionando com um todo, que é o 5, e passo a ter, ó, somo uma parte das 5 mais 3 partes das 5. Vou ter 4 partes de um total de 5. 1 quinto mais 3 quintos é igual a 4 quintos. De forma prática, só limpar. De forma prática, o que está acontecendo? Quando eu estiver adicionando frações ou somando frações de mesmo denominador, nós repetimos o denominador. Repetimos o denominador e somamos os numeradores. Certo? Somamos os numeradores. 1 mais 3, 4. Denominador, 5 e 5. Repete. 5. 1 quinto mais 3 quintos, 4 quintos. O mesmo vale para a subtração. Certo? A mesma ideia vale para a subtração. 6 oitavos menos 4 oitavos. Denominador igual. Denominadores iguais. 8 e 8. Repetimos o denominador. Subtraímos apenas os numeradores. 6 menos 4, 2. 6 oitavos menos 4 oitavos. Resultado, 2 oitavos. Né? 2 oitavos. Para resumir, gente, ó, se a adição for entre frações de mesmo denominador, certo? Nós conservamos o denominador e somamos os numeradores. Se a subtração, se for uma subtração com frações de denominadores iguais, ó, aqui, nós conservamos o denominador também e, claro, subtraímos os numeradores. Beleza? Essa é a operação mais simples quando nós temos frações de denominadores iguais. Repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. Ok? Vamos lá. Sim. Claro que nem sempre será assim, né? Nós teremos a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Com denominadores diferentes. Certo? Vejamos só. 2 terços mais 1 meio. Eu estou querendo somar 2 terços com 1 meio. Certo? Vejamos. Os denominadores são diferentes. Ok? Porém, ó, o que é que eu devo fazer? Encontrar frações equivalentes. É aí que vem a importância da gente ter compreendido as frações equivalentes. Para quê? Para encontrar novas frações que tenham denominadores iguais àquelas do início. As frações aqui são 2 terços e 1 meio sobre 2. Vamos encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Para isso, gente, ó, eu devo pensar o seguinte. Eu tenho que encontrar um múltiplo de 3 e um múltiplo de 2 que seja comum. Se a gente relembrar o que é múltiplo, por exemplo,
Os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, e assim vai, né? De 3 em 3. Os múltiplos de 2. Quem são? 0, 2, 4, 6, 8, 10, e assim vai de 2 em 2. Ok? Aí, ó. O 3 e o 2 tem como múltiplo comum, o menor múltiplo comum, quem? O 6. O 6. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. As duas novas frações, para terem denominadores iguais, terão como denominador o número 6. Já que o 6 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 2. Aí, ó, você pode pensar. O 3 se transformou em 6. Essa borracha para não se atrapalhar. O 3 se transformou em 6. Quer dizer que eu multipliquei o 3 por quanto? Por 2. Só que o que eu faço embaixo, ó, lembrando, tem que fazer em cima. O 2 de cima ó, também tem que ser multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 2 terços, eu encontrei uma fração equivalente. Ó. 4 sextos. 2 terços é equivalente a 4 sextos. A segunda fração, o 2 se transformou em 6. Quer dizer que eu multipliquei o 2 por quanto? Por 3. Né? 2 vezes 3, 6. Vamos multiplicar em cima também por 3. Ó. 1 vezes 3, 3. Então, 1 meio é equivalente a 3 sextos. Beleza? O que é que a gente acabou de achar? Duas frações de mesmo denominador, 6 e 6. Claro, frações equivalentes àquelas do início. 2 terços equivalente a 4 sextos e 1 meio equivalente a 3 sextos. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil porque as frações elas são de mesmo denominador. 6 e 6. Se é uma soma, ó, repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. 4 mais 3, 7. 7 sextos. 2 terços mais 1 meio é igual a 7 sextos. Beleza? Você pode estar pensando no seguinte. Professor, eu tenho que sempre ficar lembrando dos múltiplos de cada denominador? Não. Vamos dar um exemplo? Olha só. Vou fazer aqui é 2 quintos. Olha só. Um exemplo aqui, tá? 2 quintos mais 5 sextos. 2 quintos mais 5 sextos. Aí, quais são os denominadores? Ó? 5 e 6, certo? Denominadores diferentes. Porém, qual é o meu intuito? Encontrar frações equivalentes, que tenham o mesmo denominador. Aí você pode fazer o seguinte, ó. Encontrar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6, que é o que eu fiz com 2 e 3. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Você pode até pensar, professor, não é o 0, não? Mas o 0 não vale porque senão dá errado nos cálculos da fração. Né? Eu não posso ter 0 como denominador de uma fração. Então esquece o primeiro múltiplo, que é o 0. O próximo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Então, o menor deles é o 6. Por isso que eu utilizei o novo denominador entre as duas frações como sendo o 6. E nesse exemplo novo, 2 quintos mais 5 sextos. Os denominadores são 5 e 6. Vamos lá encontrar?
Eu vou encontrar ó, o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 5 e 6. O que, é que eu faço? Separa aqui. 5 e 6, faz um traço. Você vai desmembrar. Você vai dividindo o 5 e o 6, tentando dividir por um mesmo número. Aí você pensa, Tem que fazer o MMC quando o denominador é diferente, é, professor? isso. Se os denominadores forem diferentes, faz o MMC. Se os denominadores forem iguais, você só repete o denominador. Aí não tem trabalho nenhum. Aí soma só em cima. Certo? Denominadores diferentes. Vamos lá. 5 e 6. Calcular o MMC. Você vai dividindo. Ó. Tem algum número que consegue dividir o 5 e o 6 ao mesmo tempo? Não tem. Você faz por partes. Divide o 5 primeiro. O 5, já que é número primo, ele só pode ser dividido por 5. Então, 5 dividido por 5, 1. O 6 não dá para ser dividido por 5, repete o 6. Então, ficamos com 1 e 6. Quando um deles já se transforma em 1, esquece ele. Vamos dividir o outro. Ó. 6 dá para ser dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. E repete aqui 1. Continuando, ó. O 3 só dá para ser dividido por quanto? Por 3. 3 dividido por 3, 1. Então chegamos em 1 e 1. Aí acabou. Qual será o MMC? O MMC é a multiplicação dos divisores. 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Certo? O que quer dizer esse 30? Esse 30 será o novo denominador das duas frações. 30 e 30. Beleza? E a parte de cima, como é que fica? Aí tem que ter a relação. O 5, a gente viu que se transformou em 30. Quer dizer que eu multipliquei o 5 por quanto? Por 6. 5 vezes 6, 30. Então, multiplica em cima também por 6. Ó. 2 vezes 6, 12. Certo? Na segunda fração, o 6 se transformou em 30. Ó. O 6 se transformou em 30. Quer dizer que eu multipliquei por 5. 6 vezes 5, 30. Em cima também vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, essas são as duas novas frações. 12 30avos mais 25 30avos. Porque agora os denominadores são iguais. Agora ficou fácil. Denominadores iguais. Repete o denominador e somamos apenas os numeradores. 12 mais 25, 37. Então, 2 quintos mais 5 sextos é igual a 37 30avos. Certo? Você pode pensar, professor, esses valores da fração do resultado foram altos. Tem como simplificar? Você pensa, como é que eu posso simplificar essa fração? Eu tenho que dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Tem algum número que eu consiga dividir o 37 e o 30? Não tem. Então, deixa como está. Essa é a fração já irredutível. Tá? Então, gente, ó, adicionar e subtrair ou subtrair frações de denominadores diferentes, nós devemos encontrar as frações equivalentes que possuam o mesmo denominador. Isso vale para subtração. Ó. Como temos aqui, vamos lá, 3 quintos, agora subtração, ó, 3 quintos menos 2 décimos. Certo? 3 quintos menos 2 décimos. O que a gente faz? Vamos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador.
Aí eu penso aqui, ó, nos dois denominadores, o 5 e o 10. Calculo o MMC. O MMC entre 5 e 10. Certo? Vamos dividir o 5 e o 10 por um mesmo número. Só dá para dividir por 5, né? Então, 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então, aqui, ó, sobrou 2. 1 repete aqui, né? 2 só pode ser dividido por quanto? Por 2. 2 dividido por 2, 1. Acabou. Qual é o MMC? É 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. O que quer dizer esse 10? Esse 10 será o denominador, tem que ser o denominador das duas frações. Certo? E ele será, ó, veja só, 10 e 10. Tá vendo? As duas frações. Aí você pode pensar, o 5 para se transformar em 10, quer dizer que eu multipliquei por 2. Então eu faço em cima também, ó, multiplicação por 2. 3 vezes 2, 6. Então 3 quintos é equivalente a 6 décimos. Certo? Menos o 2 décimos, que era a segunda fração, ó, eu não vou mexer nela. Por quê? Porque ela já tem denominador 10. Então não precisa mexer nela. Se o denominador dela já é 10, não precisa mexer nela. Certo? Eu chego, ó, em 6 décimos menos 2 décimos. 10 e 10, denominadores iguais. Ó. Repete o denominador. Subtrai apenas em cima, os numeradores. 6 menos 2, 4. 4 décimos. 6 décimos menos 2 décimos, 4 décimos. Professor, o senhor poderia explicar de novo que eu não entendi muito não. Vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui por fora, para você a gente não se atrapalhar, né? Então, vou limpar aqui. E aí, vamos lá. Fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo. A operação é 3 quintos, certo? Menos 2 décimos. Os denominadores são iguais? Não são, né? São diferentes. Quais são os denominadores? O 5 e o 10. Se eles são diferentes, o que a gente faz? O MMC. Ok? MMC entre os denominadores que são diferentes. Entre o 5 e o 10. Certo? Vamos fazer. 5 e 10. Vamos encontrar o MMC. Vamos dividir esses números, tá? Os dois por um mesmo número. Sempre tentar dividir por um mesmo número, né? O 5 e o 10 só pode ser dividido, ambos, de uma vez só, pelo 5. Por 5. Né? 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. Quando você, em um dos valores, encontra 1, esquece aquilo, tá? Você pode até repetir, ó. Pode repetir o 1 de novo aqui. Então, você vai dividir apenas o 2. 2 só pode ser dividido por quem? Por 2. 2 dividido por 2, 1. Quando você chega em 1, ó, acabou. Aí, qual é o MMC? O MMC é a multiplicação entre os divisores que você encontrou. Nesse caso, 5 vezes 2. E 5 vezes 2 é 10. Então, quem é esse 10? É o MMC entre 5 e 10. Certo? O que ele representa para a gente aqui na operação? O 10 vai representar o nosso denominador em comum.
das duas frações. Ok? Das duas frações. Mas perceba, pessoal, que a segunda fração, ela já tem denominador 10. Então, repete, ó, o 2 aqui. 2 décimos repete, ó, é a segunda fração. Como assim, professor, em relação a 2 décimos, o denominador já é 10? No caso, antes seria, se não fosse 10, seria como? Se não fosse 10, é o caso da primeira fração. Ó. Na primeira fração, o denominador é 5. Aí, nessa primeira fração, a gente tem que mexer nela. Certo? A segunda fração já tem denominador 10. Então, repete ela. Então, não precisa mexer nela. Compreende? Se ela já tem denominador 10, não precisa mexer.